Hoje estamos no terceiro episódio da nossa minissérie T-Power. Relacionamentos que constroem e outros destroem. Estamos aqui. Vou adicionar o Gabriel para estar junto com a gente na live de hoje. Então sejam todos bem-vindos, bem-vindas ao terceiro episódio. É com muita alegria estar aqui novamente, fazendo esses movimentos lindos de conexão, de cura, de amor, de respeito. Pois somos humanos, temos muitas coisas para curar, se olhar, se entender. E é maravilhoso quando a gente começa a se olhar, quando a gente começa olhar para dentro de si e ver que tudo está dentro de nós. Nada é sobre outro, é sobre a gente mesmo. Gabriel, já mandei o convite, ele já deve estar quase entrando aqui. Às vezes dá umas interferências da internet. Tem bastante chuva por aqui, bastante vento. Você ali na sua casa, escutando a gente, olhando para esse mundo, para esse interior. Estou aceitando a sua solicitação, que você também enviou, Gabriel. Também enviei para você. Vou começar contando um pouquinho a história de Marcos, enquanto o Gabriel entra aqui na live. Marcos foi um paciente que entrou aqui, buscando entendimento sobre a sua vida, sobre um olhar com o seu interior. Oi, Gabriel. Olá, tudo bem? Tudo e você? Tudo ótimo. Tá com a voz rouca hoje? Eu? É, Não, não tô, eu tava meio rouco ontem, mas hoje eu tô melhor, eu tô num não te chimarrão mata. aqui Muito para bem. ajudar a garganta, né? Mas nada de ruim. Ah, que bom, então. Então, a gente hoje vai falar sobre esses relacionamentos, né? Que alguns constroem e outros destroem. Eu vou começar falando um pouquinho sobre a vida de Marcos, um paciente que me procurou, um empresário, casado há 18 anos, pai de 2 filhos, né? Todos dizem que ele era um homem de sucesso, mas algumas coisas estavam acontecendo na vida, estava sem entendimento, tinha uma boa empresa, nunca deixou faltar nada em casa, era um responsável e trabalhador. Isso acontece muito, né, com os homens que eles vão buscar, eles se dedicam um monte com o trabalho e esquece de se olhar, esquece de parar um pouquinho. Então, aos poucos, né, a esposa dele começou a dizer que ele estava sempre trabalhando, que eles não estavam presente, que ele faltava um pouco esse contato de estar mais junto, esse entendimento. E Marcos não entendia, porque ele entendia que o amor para ele era dar, suprir as necessidades para a pessoa que estava ali do lado, e ele estava fazendo seu papel direitinho, então ele não estava entendendo essa situação que estava acontecendo com ele. Porque a gente aprende lá em casa, na família da gente também. O pai vem numa família provedora, o homem vai lá, faz tudo, protege sua família, tudo que precisa, mas às vezes esquece de se cuidar, de se amar, de ver que precisa, às vezes, ficar um pouco mais junto com a família e diminuir um pouquinho o trabalho. Então, Isso. esse trabalho, né, esse trabalho, ele pensava, faço tudo pela minha família, e o que está acontecendo que eu não estou entendendo?
Então, ele começou a trabalhar ainda mais. Então, veja, ele não entendeu, achou que era uma falta a mais que as pessoas estavam precisando da sua família, e ele continuou trabalhando mais e dando mais coisa para sua família. E acreditando que isso, que dando dinheiro, acreditando que resolveria todos os problemas, inclusive do casamento, se ele trabalhasse mais. Né? Só que aconteceu o contrário, ele foi criando armaduras, né? Os jantares da família ficaram silenciados, as conversas diminuíram, os filhos deixaram de procurá-lo para contar as coisas sobre o seu dia a dia, porque o pai estava sempre ocupado, o pai não tinha tempo, ele estava sempre por conta do relógio. E até que numa noite a esposa dele chegou e disse: olha, na realidade, eu não preciso de um provedor, eu preciso de um parceiro. Né? Parceiro é o quê? Dividir as coisas, dividir os problemas, conversar, se entender, essa parceria e estar junto. Naquele momento, né, naquele momento, o Marcos percebeu que não havia aprendido a demonstrar o que sentia. Então, como o trabalho para ele era como uma forma de amor para a família, trabalhando cada vez mais, ele não sabia expressar os sentimentos internos que ele tinha. E esses sentimentos, né, que ele foi escolher, que a gente falou, que ele silenciou na live antes da semana passada, a gente falou sobre esse sentimento silenciado, por não entender o que a pessoa às vezes cria tanta expectativa em cima dessa pessoa, desse homem ou o que for, dessa mulher, que não consegue entender, não tem um diálogo, não senta para conversar, não chama, não estou me sentindo bem, aconteceu isso e aquilo. Olha o que aflorou na minha pessoa referente a essa situação que aconteceu, né, nesse momento aí, que nem ele não chamava a pessoa para conversar e ia fazendo cada vez mais. Então, por conta disso, ele buscou terapia, né, descobriu que relacionamentos não sobrevivem apenas de responsabilidades. Eles sobrevivem de escuta, de acolhimento, de presença, de vulnerabilidade, de pequenos gestos diários. Então, quando o Marcos entendeu tudo isso, ele começou a conversar mais, ele começou a pedir desculpa pelas coisas que estavam acontecendo, ele começou a abraçar os seus filhos, reservar um tempo a mais para a esposa, sobre os seus, e falar também sobre os seus próprios medos e algo que mudou dentro dele, olhando para isso. Porque quando a gente para conversar, entende, as pessoas entendem um ao outro, o casamento se une. Então, não foi o casamento que mudou porque a esposa mudou, porque o marido mudou, mas é porque mudou a maneira de se relacionar um com o outro. Então, perceba que não é falta de amor, né? Muitas vezes é entender, é sentar, é conversar, é mais amor e também ouvir. É estar presente, né? Dar nos olhos e dizer o que precisa de você. Então, dizer para sua esposa, o áudio está dando eco. Deixa eu ver. Aqui o áudio não tá bom, alguém falou. Será que tem alguma coisa ligada aqui? O celular tá desligado. Deve ser a internet, outro celular tá desligado aqui, não é o celular. Tem bastante ruído, alguém tá comentando. Então, ouvindo tudo isso, né, você, Gabriel, como homem, o que você tem a falar sobre isso? Isso é uma boa noite a todos, né? É uma alegria poder estar aqui. Eu não sei se o meu áudio tá bom para vocês. O teu áudio estava um pouco estourado Ruído. mesmo. É. Parece que está um pouco ruído, né? Não sei se o meu áudio tá melhor. Estão me ouvindo com calma, tranquilidade? Parou o ruído quando você fala, é o meu celular que dá. Tá. Então, eu acho que é o teu que pode estar com algumas, por causa da chuva aí, né? Uma interferência. Isso é uma coisa muito interessante que você falou, tá? E sobre as formas de amar. Acho que tem um livro recente, eu não me lembro do autor, mas eu peguei esse livro para ler, eu dei uma folhada, que são as 5 formas de amar. Cada pessoa tem uma forma também, assim como nós estamos entendendo através da neurodivergência, as mulheres agora conseguem entender os pensamentos diferentes, porque nós estamos recebendo uma nuvem de autistas, de TDAH, de neurodivergentes,
de crianças que estão nascendo muito diferentes do normal. E por mais que nós tentamos educá-las para elas serem de um jeito, a tendência natural é ela ter um padrão de funcionamento que também tem que ser respeitado. O homem, ele precisa entender que a forma de amar da mulher é diferente. Algumas mulheres querem contato, outras querem se sentir seguras financeiramente, outras querem só atenção. E cada uma dessas formas é preciso que o parceiro entenda para ele poder se adequar àquilo. Então, eu concordo com esse teu paciente de tentar reconhecer a forma de amar que a esposa dele tinha, que provavelmente é diferente da dele, e a forma de amar dele também é diferente da dela. E eu acho que um relacionamento é uma gangorra. Se o Marcos sai de 100% para ir lá, para satisfazer 100% a forma da mulher, desbalança. Isso aí. E ele vai se anulando e vai ficar triste nesse processo. Então, é um processo em que a gangorra, tu anda 50% e a outra pessoa anda mais 50%. Então, assim, ela também reconhecer que um homem que trabalha 12, 14 horas por dia, é fiel, traz o dinheiro para casa, também é importante ser reconhecido diariamente em palavras, em respeito, em elogio, porque o homem, ele se sente muito amado quando ele é reconhecido. E aí as armaduras se quebram bastante para os homens. Uma mulher que chega em casa e não critica as 12 horas de trabalho dele, mas diz, olha, que bom que você trabalhou todo esse tempo para nós. É uma alegria para mim dar um beijo, dar um abraço. Mas quem sabe, se você puder, em alguns dias da semana, sair mais cedo para a gente jantar junto. Vamos combinar um dia de você sair mais cedo, ou um horário da tarde que a gente possa tomar um café. Essas sugestões do lado feminino para o homem são muito importantes, tá bom, Mônica? Então, assim, quando tu vai colocar uma crítica, dilua ela em muito amor, tá? Chico Xavier fala isso, ele fala, você vai falar uma verdade para alguém, dilua ela uma gota de verdade em um balde de amor. Porque você jogar uma verdade que é verdadeira sem amor vai criar o efeito reverso da intenção daquela informação, tá? Então, é muito interessante o que você está falando das formas de amar. E que agora nós podemos reconhecer que é muito violento pedir para uma pessoa ser totalmente diferente emocionalmente do que uma construção psíquica que a pessoa tem. Então, muitas pessoas acabam mudando e mudando tanto que acabam não se reconhecendo mais no relacionamento. E nessas mudanças, desistindo das relações porque não se anula naquele processo. Então, eu acho que é uma via de mão dupla o tempo todo, em que a tomada de consciência tem que vir do homem, a tomada de consciência tem que vir da mulher. E a mulher precisa fazer a meia-culpa dela, o entendimento do que ela pode também cultivar e reconhecer essas características masculinas que não vão mudar. A não ser que isso é uma coisa muito comum que a gente pegava em terapias de constelação, em terapias de grupo, que é o seguinte: a mulher pede para o homem parar com os amigos, ele para. Parar com o relacionamento com a família dele, ele para. Parar de ver jogo de futebol que ela não gosta. Parar de ter grupo de WhatsApp que ela não gosta. Ele vai totalmente ficar ligado à mulher. Vai se feminilizar para estar do lado da mulher. E a mulher, depois de um tempo, fala, eu não gosto mais dele. Tá muito estranho, não. Ele não tá, ele é apagado, ele é uma pessoa fraca. Eu casei com um homem forte, feliz, decidido, animado, e agora eu estou nascendo com uma pessoa que é totalmente passiva, e eu não quero um homem passivo, eu quero um homem ativo, sexualmente ativo, forte, que decide. Mas a própria mulher sugeriu isso para ele e ele foi aceitando
ao longo. Então, assim, é muito interessante tomar cuidado em não tirar as características masculinas que fazem a mulher também ter a vontade de um relacionamento sexual também, tá? Olha que lindo que o Gabriel falou, né? Que é lindo de ouvir o Gabriel falar, porque é equilíbrio, né? Não é parar de viver a sua vida pelo relacionamento, pela outra pessoa. É entender o que é uma demanda de ter um equilíbrio entre as duas partes, né? Qual a minha parte, qual a sua parte, né? Isso é Porque o super homem, quando importante. ele busca esse relacionamento de casal entre homem e mulher, ele é mais forte, ele é decidido, a mulher segue esse homem, só que esse homem, ele leva essa mulher com carinho, com respeito, com entendimento. O homem serve a mulher e a mulher segue o homem. Então, o que é isso que quer dizer, essa máxima de terapia de grupo, né? Essa máxima das dinâmicas de constelação que você faz. É uma máxima, é uma frase. A mulher, ela vai seguir as diretrizes masculinas de decisões financeiras, decisões para tomada de condutas, sugestões em certos padrões mais concretos. Isso aí. E o homem vai servir, utilizar desse poder que ele tem para servir ao lar. Então, o trabalho dele é para servir ao lar. O tempo dele é para servir a esposa e os filhos. O esforço que ele faz diariamente, o único foco é prover em todos os sentidos, com segurança, com amor, com dinheiro, com estrutura de casa, o lar. E isso é a forma mais básica e tradicional de um funcionamento masculino. Então, assim, se a mulher tem um homem que trabalha para ela e para os filhos, fica junto, gosta de estar presente, ama a esposa, já tá bom, tá? Já tá bom. Vocês precisam entender que isso é uma demanda de toda quase a psique masculina para isso acontecer. E a mulher insistentemente dizendo que isso não é bom, que ela quer um homem, além disso, fisicamente sarado, quer um homem fisicamente mais dominante, quer um homem mais sensível. Ela pode passar dos limites cognitivos daquela pessoa. Não que aquilo seja ruim. Às vezes a mulher pode pedir para o homem, vamos fazer um exercício para você não ficar tão largado, vamos comer melhor, você pode sair com o teu amigo, mas desde que seja um ambiente seguro, que eu saiba. Existe o lado que o homem precisa prestar atenção, mas também a mulher precisa prestar muita atenção do quanto que ela vai descaracterizar as potencialidades masculinas para se sentir segura. Olha Isso que parte. é a coisa mais comum. A mulher, ela muda o homem e quando o homem se anula por ela, ela não gosta mais. A energia masculina some desse homem. E ela fala, eu quero um homem. Eu quero me sentir amada, eu quero sair numa noite, eu quero ter uma noite de prazer boa, eu quero algo mais, eu quero emoção na minha vida, eu estou sufocada nesse relacionamento de lar, eu estou me sentindo presa pela própria prisão que ela sugeriu. Você colocou, isso aí. Porque Tá? aceitar, a pessoa aceita a pessoa como ela é e chega para si quer mudar a pessoa o tempo todo, não pode, né? Na realidade, mudar. Só tem que ter o equilíbrio do entendimento. Tem que ter o equilíbrio e tranquilizar o homem de que ele pode sim buscar a família dele, que ele pode sim buscar os amigos dele, que ele pode sim buscar o trabalho dele, os hobbies dele, respeitando a máxima de servir a família. Você vai com os teus amigos para se divertir, mas você vai, não se esqueça que você é casado e que você vai servir a nossa casa. Então, você vai ter a noite dos teus amigos, obviamente respeitando todos os valores morais e dignidade de um casamento, né? E você vai poder buscar a tua família, mas você não vai servir a sua família. Você não vai servir aos teus amigos e você não vai servir ao seu trabalho. Você vai servir a nossa família, utilizando desses recursos para nutrir a nossa família, tá? E a mulher conseguir reconhecer isso é uma bênção na vida de uma mulher, tá? Porque a Sim, mulher vai realmente entender que isso é uma forma de amor. O amor do homem é oferecer segurança, oferecer financeiro, oferecer proteção, oferecer explicações, oferecer respostas, ideias, resolver problemas. Este é
é um papel muito válido. E a mulher pode usar isso a favor dela, Mônica. A mulher tendo um homem que quer consertar tudo, resolver tudo, servir tudo, prover tudo, nossa, é uma bênção. Sim, Ela vai ser servida e obviamente é óbvio que ela vai falar, agora eu vou querer, tá bom aqui, vamos ficar junto nisso e criar esses espaços onde o homem faz a parte que ele quer, mas a mulher também, olha, você vai sair futebol com teus amigos, mas eu quero uma vez por semana ir ver um filme romântico contigo, eu quero que tu me leve numa viagem periodicamente, eu quero sair toda semana com você pra gente fazer namorar, eu quero contar do meu dia e separar esses dias. Olha, tal dia isso, e criar uma rotina de troca. E isso ajuda muito, tá? sim, E a mulher reconhecer muitas vezes que o homem, quando ele não tá bem, ele fica quieto. E vai aumentando esse silêncio, ao ponto de ele, muitas vezes, quebrar a relação ali, ou a mulher quebrar a relação, por ele não saber mais o que fazer, como o teu exemplo, claro, ali, né? Do teu... sim. Veja que quando se trabalha a evolução, né, numa terapia, a gente não assume um papel do homem ou da mulher, né, não pega um lado para si para defender. Na terapia é para expandir e ser feliz. Então, o que que é essa expansão? Eu vou na terapia com o Gabriel, né, um exemplo, eu vou na terapia e conto o meu caso com o meu relacionamento, que está com problema assim, assado. E daí é trabalhado o que que eu sinto referente ao que essa pessoa fez comigo. Quando você trabalha o seu sentir e não a causa do que aconteceu, do que às vezes a gente cria ilusão, muitas ilusões com as coisas que aconteceu, porque a gente tem memórias, e essas memórias voltam o tempo todo. Um exemplo, a gente está num relacionamento, mas teve um anterior, e daí as coisas que aconteceram no anterior, às vezes do nada aflora naquilo que está acontecendo na realidade. E Então também não as é só, comparações, né, Mônica? não é o que a Porque pessoa meu fez, outro né? namorado, ele me tratava super bem e você não é tão carinhoso. O meu outro namorado não fazia isso e faz aquilo, ou uma relação muito traumática que qualquer conversa mais firme é interpretado como uma agressão verbal e física, né? Hum, E acaba tendo esses conteúdos aí, né? E isso é muito comum em relação à mulher, principalmente, quando o masculino dela foi muito ferido, né, na infância, por um pai, às vezes, que batia, abusava, por um abuso de irmãos mais velho, por alguma agressão sexual ou física que ela teve na infância ou na adolescência, e que criou travas e bloqueios muito grandes na mulher, né? E a mulher, para se abrir, é muito difícil. E ela, quando ela vê um homem, vê um lado mais masculino, ela sente que aquilo já é uma agressão para ela e ela se fecha, né? Então, tem sim, muitas mulheres muito feridas que entendem o masculino não como algo bom, mas esses ímpetos masculinos como algo agressivo, como algo primitivo, como algo não desejável. E essa mulher tem uma dualidade, ela quer um homem, mas o homem agride ela. Então ela quer um homem feminino, só que o homem feminino não atrai ela. Então ela fica nesse dilema de ter relações frustradas, de os que gostam delas, os mais afeminados, mais bonzinhos, ela não tem prazer, mas o homem mais forte, que ela tem tesão, não agride ela, e ela fica numa jogo de relacionamentos muito confusos, porque o lado masculino não está curado. Igualmente o homem, né? e O homem também. tem O também homem os casos que aparecem muito dentro das terapias, né, dentro da constelação principalmente, que a filha teve um carinho tão grande pelo pai, um amor tanto pelo pai, que casa e diz assim, ah, mas meu pai fazia assim para minha mãe. Ah, e e quer que essa pessoa supra a sua necessidade, né? Com que esse Isso, homem faça essa ela usa o espelho necessidade. de um pai muito passivo, de um pai que foi muito anulado a serviço da mulher, e ela acha que aquilo é o normal de um homem, né? E o homem, ele E tem. às vezes, mas daí tem o outro lado, o homem quando o pai foi embora, né? E daí ela descobre que o pai fazia todas essas coisas, traía a mãe, só que em casa ele era de uma forma e fora de casa era outra, que tem a dualidade. Então, quando ela entende isso, ela, uau, né? Ela leva um choque de realidade, não sabe o que fazer para lidar com isso. Então, É, por isso a importância do equilíbrio, né? exatamente isso. E a mulher, ela precisa entender
que os comportamentos dela também são, às vezes, duais como o do homem, tá? Isso daí, A sim. mulher quer um amor, mas quando chega em casa ela trata mal o marido. Ela quer um abraço, quer um beijo, mas ela chega em casa e despeja ódio. Ela busca às vezes algo e ela não consegue por causa das ferramentas que ela tenta usar para conseguir. E assim como o homem não vai conseguir ter um relacionamento com a mulher naquela noite, naquele dia, se ele não deixar ela leve, tranquila, amada, relaxada. A mulher precisa de um monte de tempo de amor e atenção para ela se soltar, às vezes, emocionalmente, para uma relação sexual, por exemplo. Então, o homem não vai conseguir chegar em casa do jeito dele e vai lá. Mesma coisa a mulher. Ela não vai conseguir um homem amoroso, disponível, desejando ela, se ela não se desarmar. Tinha um constelador alemão bem famoso, que é o Joel, que foi meu professor, que ele falava que a mulher quer um abraço e ela se fecha assim, né? Uhum. Ela quer um abraço empurrando, né? Ela quer um beijo, o movimento corporal é de empurrar, só que ela quer o oposto. E ela fala assim, mas eu quero que ele se esforce para conseguir. Eu quero que ele sofra para conseguir merecer esse benefício meu. E isso vai criando uma confusão no masculino, né? Por isso que muitas vezes acontece as relações extraconjugais, né? Em que para o homem fica fácil ah, não, aquela pessoa gosta de mim do jeito que eu quero, tá tudo bem, mas a minha em casa eu não consigo isso. E aí fica esse jogo de não verbalização que é muito danoso. Por isso que a terapia de casal é muito importante, né? A conversa num terreno neutro. Um terreno neutro é muito positivo, porque a balança pesa sempre contra um dos dois do relacionamento. Numa relação, às vezes o homem chega com a razão, às vezes a mulher chega com a razão e ela quer alguém que valide aquela crença ali, né? Ela quer uma terapeuta que diga que ela está certa e que aquele homem está totalmente errado. E não, precisa ser um caminho do meio. Precisa ter a meia-culpa o tempo todo. Porque se você não fizer isso, você vai estar condenado a ter relacionamentos frustrados, mesmo que você não se separe. Você tem pessoas, eu tenho meu casamento, eu não estou separado, mas eu vivo uma tristeza no lar. Eu não amo mais essa pessoa, eu não tenho mais prazer com ela, mas a gente está convivendo e acho que é assim mesmo. Tem muitos e muitos relacionamentos assim que criam uma convivência mais por conforto do que propriamente por desenvolver o relacionamento. E eu sou da tua filosofia, que dá pra gente trabalhar isso diariamente, mas de um jeito muito leve, Sim. um jeito, um jeito de entendimento, sem muitas exigências, sem muitas cobranças, porque a cobrança para um homem é broxante diariamente. Cobrança diária, crítica diária é um balde de água fria na libido do casal, né? E igualmente, né, o homem com a mulher, a crítica do homem com a mulher, a forma como ele trata ela, o desprezo também é broxante para a mulher e ela não vai querer um homem ausente, omisso, que não elogia, que não conversa. Ela não vai querer, porque ela não vai sentir vontade de estar junto com uma pessoa dessas, né? Então o homem precisa fazer o trabalho dele e a mulher precisa fazer o trabalho dela diariamente. E entender como funciona, porque o homem é biológico, a mulher é biológica. Nós estamos vivendo em campos de influência biológicos muito poderosos, muito mais poderosos do que uma razão, do que uma ideia, do que uma terapia. E nós entendendo os limites de cada um, os limites biológicos, hormonais, endócrinos de cada um ali, é muito importante para saber o momento certo de atuar numa situação masculina ou feminina, né?
Sim, é bem isso mesmo, porque ninguém tem bola de cristal, né? Para descobrir o que que o outro quer, o que que não, o que gosta, o que não gosta, porque não ser claro, né? Não ser vulnerável, explicar para outra pessoa, olha, estou sentindo isso e aquilo. Como a gente pode melhorar essa situação? Isso é meu, isso é seu, né? Vamos olhar de pertinho. Que emoção eu estou sentindo referente ao que você fez para mim? Então, sempre ter esse diálogo, né? Porque as memórias quando elas voltam, você também tem as doenças, as dores que você teve daquelas memórias que você já Com, teve um dia. com E essas certeza. dores são terríveis, né? Porque elas vêm com mais intensidade porque você não entendeu direito. São essa roda que diz, ah, mas por que que eu vou um pouco e caio? Por que que eu vou e caio? Porque eu não entendi e não limpei essa memória minha destrutiva referente a relacionamentos. Tem um, Então, o maior aprendizado que eu tive dentro de relacionamentos é isso, olhar a pessoa como um todo, ela também tem suas dores, ela também teve a sua história antes de estar com você, ela tem a sua família, porque a gente não casa só com o parceiro, a gente casa com a família do parceiro também. e Então, não também precisa entender e aceitar a história do outro, não ficar nesse debate, ah, porque a tua família é assim, assim, assado, como se a minha fosse perfeita, e a gente precisa sentar e é, olhar o como um todo, né? Ter esse entendimento como um todo. a minha família é deste jeito, mas a tua é muito pior. Isso aí. Então, afaste da tua família para nossa família dar certo. É uma violência psíquica de quebra. Por mais que, obviamente, quando você faz um relacionamento, a prioridade é a família atual, né? É a família de origem, ela entrega para o casal. Então, para a mulher também é muito importante, porque a mulher, quando ela tem algum problema, ela corre para a mãe. Às vezes ela corre para as amigas, ela corre para a família original dela e aquela família original interfere no relacionamento de casal. Aqui no Brasil é muito comum a mulher ela não se emancipa muito da mãe. Por ser, o brasileiro é clássico isso, né? Os terapeutas alemães, ingleses, eles percebem muito isso, que a mulher brasileira ela está colada psiquicamente com a família de origem, com a mãe, com as irmãs, de um jeito e que os próprios problemas de casal são totalmente alimentados. Ela alimenta com informações a família e a família orienta ela o que fazer diariamente. Então, quase um relacionamento em grupo ali, né? E se aquela família de origem não gosta do marido, já era. Já, Sim. já contaminou ali ao tempo de destruir aquela relação. Do homem igual, né? Do homem também. Se é um filhinho de mamãe, se é um filhinho de papai, que tudo precisa do pai e da mãe, e se aquela mulher faz alguma coisa, a família já fala, olha, essa mulher não presta. E ele alimenta aquilo, né, para a família dele, né? Então, é interessante essa maturidade. E a mulher precisa ter muito isso. Às vezes o homem acaba naturalmente indo para a mulher e servindo a casa da mulher e ficando mais próximo da onde a mulher mora e ficando mais próximo da, 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 do ambiente feminino que ela se sente mais segura. E a mulher precisa também entender e falar, chega. Chega da minha mãe, chega do meu pai, agradeço a eles pelo meu crescimento, mas agora eu quero cultivar o meu marido, eu preciso cultivar esse lar e eu vou lutar e me sacrificar, assim como meu marido está fazendo, para fazer dar certo isso. A mulher precisa se entregar de corpo e alma para uma família nova. O homem também. Isso que não acontece muito. Muito Parte do. contaminado, muito É, confuso, muito interferente. Tem 50 amigas que dão apoio, tem 500 amiga e sugestivo que vão ali. O homem fica às vezes isolado contra 50 pessoas, né? 100 pessoas ali. Da mesma maneira, dependendo do homem também. O homem se junta com toda a família dele, mais um monte de coisa, e a mulher fica isolada na construção daquele lar, né? Isso é muito importante. Então, assim, o brasileiro, eu tenho uma amiga psicóloga que fala isso, né? Que a psique do brasileiro, tu quer entender o que é o brasileiro? Tu imagina uma criança de 10, 12 anos, 13 anos que ficou adulta, tá? Emocionalmente, todos temos 12, 13 anos. Vai no exterior, grita, faz festa, faz coisa. O brasileiro é expansivo. Se tu fala um pouco grosso, chora. Vai falar com os amigos.
conta para a mãe, conta para o pai. É igual um adolescente. O Hum. brasileiro tem uma mentalidade racional de adulto com um emocional de adolescente. Aí a gente consegue entender o que é brasileiro, o que é a brasileira, tá? Aí, como é que a gente tira essa adolescência? Entendendo que as responsabilidades de uma vida adulta precisam ser internalizadas. E o primeiro passo é independência. Não de se desligar da família, mas uma independência emocional da família de origem. Eu cresci, eu vou tomar uma decisão. E essa decisão pode ser boa, pode ser ruim, eu posso dar com burros na água, eu posso me quebrar a cara, mas eu estou decidindo. Eu tenho maturidade para entender que eu errei, que eu acertei, e essa é a minha responsabilidade como família, como casal. Essa família nova é minha. Eu vou É. lutar por ela. É isso que nós temos que estimular numa terapia. Responsabilidade interna de você quer uma família? Está aqui agora, sustente-a de todas as formas possíveis, né? Sustente-a financeiramente, emocionalmente, lute por ela, trabalhe por ela, a mulher também, porque é muito raro hoje. Agora as mulheres estão percebendo a dificuldade de casar com um homem e ter um homem bom. Antigamente era muito fácil. Hoje pergunta para as mulheres solteiras como é Hoje que tem, tá, como é que hoje, tá para encontrar um bom homem que se sacrifica por ela. hoje o homem tá com medo da mulher e a mulher tá com medo do homem, né? E daí quando O se unem, ficam numa briga constante, que precisa ter equilíbrio, né? Isso aí. O homem não quer mais se sacrificar por nenhuma mulher porque ele fala não vale a pena. Hum. Eu vou trabalhar de novo mais 12 horas, mais 14 horas para chegar em casa e de novo receber que eu estou ausente? Não quero. Sim. E a mulher, a mesma coisa. Não vou doar, abrir meu coração para esse homem porque ele é igual aos outros. Todos são iguais. E a Minhas parte do amigas, imediatismo, né, Gabriel? as minhas As amigas pessoas... falam que hoje em dia só tem cafajeste nas festas. Aonde eu vou só tem cafajeste. É melhor, eu vou ficar com as minhas amigas, vou comprar um gato, né? Sim. Ou viver em relacionamentos mais superficiais, se entregar para um relacionamento superficial, porque não tem coisa melhor, né? O mundo está com medo, né? Na frequência do medo. Daí a gente atrai mais disso para nossa família, Concordo. para o nosso mundo. E tem uma coisa interessante que é o seguinte: a evolução ela vai de extremos a extremos. Nós, no século XVIII, século XIX, o machismo e a cultura patriarcal masculina era muito poderosa. A mulher estava realmente subjugada, maltratada, abusos em relacionamento, ela se submetia a coisas inimagináveis. E isso fez com que toda a sociedade migrasse para um outro extremo, que é do feminismo. Tá? Então a mulher é totalmente livre, não aceita uma crítica, não aceita um senão, não tem meia-culpa, ela tem a razão toda e o homem é o inimigo. Tá bom. Deu certo? Tá bom? Ficou pior. Ficou E pior. agora ficou pior. E agora nós estamos indo para um caminho desse pêndulo indo mais para as mulheres agora elas estão. Vamos entender os homens. Vamos ver o que eu estou fazendo, o que eu quero, porque assim é muito ruim viver sem homem. Nenhuma mulher quer viver só mulher. Não aguenta. Homem também. Eu não quero ver cheio de homem perto de mim. Eu quero uma mulher. As polaridades são importantes porque existem. Senão não teria homem e mulher. Deus fez uma complementaridade. E nós somos complementares até no nosso sentido de vida. Então, o homem precisa de uma mulher, a mulher precisa de um homem, e reconhecer essa nossa vulnerabilidade, essa nossa facilidade é a primeira coisa para ter um relacionamento bom. Falar, olha, sozinho eu não sou feliz, não gosto de estar sozinho. Eu quero uma mulher. E a mulher eu também. Eu sou independente, mas eu não sou feliz sem um homem. Eu quero um homem para me ouvir, eu quero um homem para me cuidar, para me proteger, eu quero me sentir mais protegida, mais relaxar emocionalmente do lado de alguém que me cuide. Eu quero isso. E aí vai começar um relacionamento mais maduro, né? E por Sim. isso que eu acho É, que
que os homens mais velhos, as mulheres mais velhas agora, que estão buscando um segundo, um terceiro, tá melhor. São relacionamentos muito melhores. Que já se entendeu, já buscou a cura, já buscou se entender, já se dá o que aquilo que busca do outro, porque relacionamento que une, eles são um relacionamento que cada um tem a sua parte, cada um sabe o seu dever, seus direitos, seus deveres, cada um sabe o seu papel, se eu sou mulher, se eu sou homem, qual é o meu papel aqui nessa relação, e une Perfeito. a relação com equilíbrio, porque ela se dá aquilo que ela não espera que o outro dê para ela, aquilo que ela, o sonho dela. Então, é esses olhares que precisam. Eu tenho o meu sonho, a pessoa tem o seu sonho, a gente tem sonhos juntos, e a gente vai vivendo uma vida mais leve, cada um vai se Uma dando o amor e o vida carinho que precisa e não busca por carência uma relação, não se une por ódio uma relação, não se une por medo, se une com coragem, com amor, com vulnerabilidade, de chamar para conversar, de entender, de olhar no olho, olha, se sentir sensível, vai falar e chora também se precisa, isso. bota para Canta. fora essa lágrima ali, né? Tem uma DR naquele momento, Perfeito. sem agressividade, né? Porque é tão leve você falar sem agressividade, atacando, olha, você fez isso, isso, aquilo. Não, calma, respira. Ó, com a sua ação aflorou isso, isso e aquilo na minha pessoa. Como a gente pode melhorar para que isso não aconteça mais na minha vida atual? Aí a Isso. pessoa também tem um entendimento, né? E não aquela Perfeito. coisa de dar um no outro, de acabar e brigar e quero mostrar que eu tenho razão e o ego aflorando. Tem que sair desse lugar. Tem que entrar com leveza, ter um relacionamento com amor, com carinho, com respeito. É isso que leva, é isso que constrói relacionamentos saudáveis. Perfeito, Mônica. Você falou. Então, aqui, em resumo das nossas conversas, maturidade. Hum, Eu não sou mais uma adolescente. Eu sei que não existe o amor da vida, príncipe encantado que só faz coisa. Não existe. Você quer isso aí. buscar isso? Boa sorte. Agora, você vai ficar sozinho. Você quer alguém do seu lado, você vai encontrar um homem real, uma mulher real. Não. Isso é parte do princípio número um. Número dois, eu tenho 50% de responsabilidade em cultivar esse relacionamento. Eu vou entender como funciona, se eu sou mulher, a psique masculina. Se eu quero um homem, eu tenho que entender o que é um homem. Isso aí. Eu não quero um homem afeminado, eu não quero um ideal masculino da cabeça da pessoa. Eu quero o que é um homem? Vamos estudar um pouco? Vai lá, conversa, estuda psicologia, vai atrás de umas amigas para entender o que é um homem. Vê se é isso que tu quer mesmo, né? O homem é a mesma coisa, quer uma mulher. Mulher é emotiva, chora, tem sentimentos, precisa de atenção. Se agora eu quero uma pessoa que eu chegue só namora e vai embora, eu vou querer outro homem, que é o meu perfil. Tem que ver o que você quer. Você quer uma mulher? Opa, vamos estudar isso aí. Vamos ver. E partir do princípio da clareza da coisa. E assim, a mulher, se um homem demonstra que no trabalho dele, no tempo dele, no esforço dele, que ele está interessado e ele cultiva, a mulher entenda que ele está amando ela, tá? Se o homem chega, olha, eu trabalhei essa semana um monte para a gente poder passear no final do ano. Ah, eu trabalhei um monte para trocar de carro. Ah, eu trabalhei bastante para pintar a casa. É para ela. Aquilo, ela entenda que ele está amando ela de toda a força dele. E isso vai deixar a mulher mais segura também, tá? Porque às vezes ela fala, não, ele não me ligou hoje, trabalhou 12 horas, deve estar pensando outras coisas. Mas se ele chega em casa e traz todo o dinheiro, toda a esperança, tudo, toda demanda dele é para ela, para o lar, ela está com alguém que gosta dela. E o homem é a mesma coisa. A mulher liga várias vezes, pergunta várias vezes. Ela ama ele. Porque uma mulher que não ama o cara não quer saber se ele está bem, se ele está mal, se ele está doente. Ela quer o dinheiro dele ou quer alguma coisa que ele pode oferecer. Mas uma mulher que se preocupa, que liga várias vezes, que chega, que quer conversar bastante, ela ama ele, precisa entender. Então, vê esses movimentos não como algo ruim, mas como algo de forma de amar. Eu tenho que ver esse livro, Mônica. Depois tu vai. São as 5 formas de amar. Sensacional esse livro, tá? Tem, 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 tem os perfis de amor
Tem pessoas que sim, são muito afetivas, tem outras que não gostam muito de abraço, né? Tem outras sim. que gostam de fazer comida, né? Tem outros que gostam de trabalhar, tem outros que gostam de atenção. Cada um tem uma forma de amar e entender que essas formas de amar são parte estruturais da psique da pessoa. E que se tu entender isso, tu não violenta. É que nem eu pedir para uma criança com autismo para ela ser afetiva. Um professor, um psicólogo que lida com autismo fala, Gabriel, tu está violentando essa criança. Tu está exigindo aptidões psíquicas que essa criança não tem. Você precisa entender o que é o autismo. E naquele entendimento, criar estratégias de acolhimento e afeto dos limites. E o homem tem um perfil mais autístico que a mulher. Com certeza, tá? E a forma do homem amar, muitas vezes, é ele fazer a faxina da casa, ou ir lá no telhado, arrumar o telhado, cuidar da horta, lavar o carro. Às vezes aquilo, né, consertou alguma coisa para a mulher ali. Aquilo ele está amando daquele jeito um pouco mais concreto, que a mulher, às vezes, ela vai mais muito para o abstrato, para o emocional, para o sonho, para um romance. E muitos homens, eles têm esse concreto mais presente. E a mulher explorar isso é muito bonito para a mulher. Ela convido todas as mulheres aí que percebam um homem que ama nesses detalhes. Aí vocês vão encontrar muito amor, mas muito amor. Sim. Ele Assim como, vai buscar você no trabalho, conserta uma coisinha do varal, arruma a TV, programa o computador que não está funcionando. São detalhezinhos que mostram, não, ele está aqui comigo, ele tá o tempo todo aqui consertando as coisinhas da nossa casa, né? sim, as 5 linguagens do amor que você fala, que são uma são é a palavra da afirmação, né? Às vezes elogiar a outra pessoa, agradecer, E o são tempo de qualidade, né, com tempo de cada um, qualidade. dedicar atenção exclusiva a essa pessoa, olhar, acolher, ter uma escuta ativa, estar presente, também oferecer e receber mimos às vezes, ter aquele contato, atos de serviço que nem você comentou ali, né? Vou fazer, vou arrumar a TV, vou arrumar a casa, vou arrumar isso aqui que está estragado. Ah, não deu certo ali o varal, peraí que eu vou estender uma rondana, E para o né? homem, esses atos de serviço são o núcleo da forma de amar de um homem. É Então a mulher cozinhar às vezes também, né? Sem sentar para cozinhar, cozinhar. E é o preparar uma toque físico, refeição. né? Que é se expressar o carinho com o contato, com abraços, com amor, né? Vem aqui, quero te dar um abraço, é tão bom. Mas tem pessoas, Enfim. Mônica, que não conseguem, às vezes, ter muito essa intimidade afetiva. Hum. Só que É eles que amam. cada um descobrir a sua linguagem e falar, se expressar com a sua Isso. linguagem, né? Olha, eu me sinto, eu te amo trabalhando para minha casa. Eu Hum. te amo trazendo dinheiro para você comprar uma boa comida, uma boa roupa. Eu te amo arrumando o telhado. Ele pode verbalizar isso, e a mulher também. Olha, eu me sinto amada quando você me abraça. Quando você chegar, você pode me abraçar por uns 2 minutos, perguntar como é que foi meu dia, com amoroso, não assim, não me ligou, não me ligou, porque você chegou e foi tomar banho direto. Não, oi. Sabe que a coisa que eu mais gosto? Quando você chega e me abraça, e rindo, perguntando isso. O homem vai guardar isso, ele vai fazer mais, tá? Sim, com certeza. E eu acho que isso vai ser umas descobertas maravilhosas, sabe? Eu acho que para o homem e para a mulher agora que estão recebendo essas dicas, essas ferramentas, que não é minha, não é sua, está na atualidade agora. As terapêuticas de casal modernas estão falando muito esse jogo de entendimento das formas de amar, dos espaços, dos respeitar a realidade, do homem real, da mulher real. Quem quiser explorar isso vai ser muito feliz, tá? Porque vai Com ter muito certeza. amor, vai entender que o mundo está cheio de amor, está cheio de homens que amam, existem milhares de mulheres que amam também, que estão Sim. querendo abrir o coração de maneira segura para não se violentarem novamente, para não se machucarem. E eu acho que esse flerte, essa paquera moderna, madura, é muito bonito, tá? Eu acho que é uma forma de nós podermos sermos adultos numa relação. Porque, Mônica, nós só somos crianças, tá?
A Sim. maioria são crianças feridas, crianças mimadas, que querem o que querem, batem o pé, se não batem o pé, birra, termina o relacionamento de maneira abrupta, agressiva. Não, isso aí Com certeza. não precisa mais disso, sabe? E Não vejo aprender que o amor maduro, ele é muito melhor. Olha, o com amor certeza. maduro, o amor é que nem uma fruta madura. Espera o tempo certo. É muito melhor que essa paixão de fogo infantil que a gente achava que era como que era um relacionamento. Ah, eu quero me sentir amada o tempo todo amando. Não é. Amor, ele é. A minoria do amor é descarga de serotonina, noradrenalina. Isso acaba. O amor é compromisso, é entrega, é exercício, é constância, é estar Ninguém. presente. Tá É. tudo ruim, eu estou aqui. Eu não sei o que fazer, mas eu estou aqui. Eu decido, Escolher, né? eu decido ficar. Então, De tudo, da família, dos problemas, das coisas que aconteceram, eu opto por estar com você. isso aí. Isso é o amor, e é o amor de Deus, tá? Porque está na Bíblia. O amor, ele é um conceito de compromisso, muito mais que de sentimento, tá bom? Uhum. Ame ao próximo como a ti mesmo. Ame a Aceitar. Deus de todas as forças, com todo o teu entendimento, com toda a tua capacidade. Esse é o primeiro mandamento do mandamento de Moisés. É Jesus entrar com os, colocou ao próximo como a si mesmo. Tenha um compromisso com a outra pessoa e não desista dela. É é muito entrar fácil com os dois desistir. pés juntos, né, Gabriel? Entrar com os dois pés juntos numa relação e não só meio pé e só um pedacinho. Não, vamos entrar com tudo. Eu aceito você do jeito que é. Eu acolho você da maneira que eu não quero mudar você, né? Porque às vezes, É. mas por que você não muda tal coisa? Não, se eu aceitei essa pessoa comigo, aceita a maneira que ela é, né? Porque a Me liberdade é aceito você também. aceitar o outro, né? Perfeito. E tem Liberdade de isso para a aceitar. gente fugir dos relacionamentos líquidos, que Bauman fala, né? Um autor que ele fala muito sobre atualmente os relacionamentos são líquidos. Os jovens atuais, eles estão cada vez mais migrando para isso. Aí eu gostei dele, hoje eu acordei, não sinto mais muito por ele, já cancelei. Hum, É assim hoje, tá assim. Sim, Aí eu gostei dele, desse crush, mas agora, sei lá, eu acordei hoje e ele não é mais muito legal, eu não quero mais. sim. Não Com tem família, discernimento. com amigos, com profissões, os adolescentes hoje, eu fui trabalhar, mas eu tenho que acordar 8, 7 da manhã para o meu trabalho. Não quero mais. Hum, Aí eu tenho que estudar, nossa, para ser médico, meu Deus, eu comecei a ver, tem muita coisa para não quero ser mais médico. Então, hum. o compromisso a longo prazo para algo crescer é a essência de algo dar certo, né? O cultivo por décadas, por anos de algo para aquilo frutificar, né? E por isso que Deus e Jesus, ele é a base também de um casal, tá? Na minha opinião, eu acho que entender que os dois precisam de um moderador. Diretrizes. 50% não tem como ganhar. Hum. Precisa de um terceiro moderador. Para que que Isso eu tenho aí. para que eu tenho uma família? Por que Então que eu quero? fica, Eu fica quero. aqui uma pergunta para todos, né? Que é a pergunta para você ali na sua casa, vocês que estão aqui escutando a gente, escutando É, o Gabriel. O que que sustenta os relacionamentos que vocês têm hoje, seja familiar, seja profissional, seja amigável? É o medo, é a obrigação, é é a um raiva, propósito. é o amor? O que está unindo vocês, né? Sustentando isso? Como é o seu dia a dia? Como E o seria conversar o que é importante para você, né? O perfeito. que você está adiando para ter esse diálogo maravilhoso, né, com a pessoa, né, chamá-la para perto, vamos ter esse diálogo aqui, porque isso está engasgado aqui na minha pessoa, eu preciso falar, né, vamos conversar. E isso é maravilhoso, que coloca para perto, chama, tem acolhimento, a pessoa se sente vista, se sente amada, a pessoa Com te entende certeza. quando você fala com clareza, e isso é maravilhoso em todas as relações. Então, sempre é importante chamar para perto, conversar, sem adiar, às vezes a pessoa adia um mês, 2 meses, 3 meses, daí quando vai, estoura, não tem mais volta, porque daí vai acumulando mais coisas para não serem resolvidas. Então, fique com o amor, com o acolhimento, com esse olhar, com o entendimento, Perfeito, Mônica.
Perfeito. Você falou o fechamento. Eu acho assim, qual é o propósito de um relacionamento? O teu propósito. Se nós colocarmos beleza física, sexo, dinheiro, são coisas transitórias que se perdem com o tempo. Eu quero alguém rico. Se a pessoa perder o dinheiro, tu vai se separar? Eu quero a beleza física. Se a pessoa adoecer e não poder mais fazer sexo e ser doente e ter um outro problema de saúde, você vai embora? Se a pessoa enlouquecer, você vai embora? Se a pessoa cair, se deprimir, se a pessoa falir, você vai embora? Então, qual que é o propósito? Você quer alguém para satisfazer as tuas necessidades ou que você quer um companheiro de vida para você, junto com ele, se sacrificarem de todas as maneiras para criar uma relação divina? E o divino é você olhar para o outro com amor, com entendimento, com carinho, assim como Jesus falou para nós olharmos até os inimigos da gente. Então, se Jesus falou para a gente pegar para um inimigo, amar e se entregar para esse inimigo, imagina um relacionamento de amor em que a gente quer fazer uma família. O quanto de energia nós temos que botar. Então, assim, Deus, eu acredito que é um elemento crucial. Estar servindo uma família para usar valores positivos nessa família. Amor, união. Essa família vai servir a Deus. O do meu trabalho vai ser digno. O trabalho da minha esposa vai ser digno. Eu vou educar meus filhos para serem membros da sociedade dignos. E isso tem muito peso e muita força. E a mulher se sente segura num ambiente com Deus e o homem se sente seguro com propósito. Quando a mulher ela doa o seu coração para essa parte mais espiritual, tá? Então, Maravilhoso, né? essa é a minha sugestão para vocês, que eu não aprendi com alegria nessa vida. Isso eu aprendi com dor, com sofrimento, com dificuldades. E o que nós estamos falando aqui é a expressão máxima de todas as dores minha e da Mônica, e que a gente optou por estar do lado do bem, do amor, da união, tá? Apesar de tudo que nós passamos, né, Mônica? Isso aí, com certeza. Vamos seguindo com leveza, com amor, com carinho, entendimento, né? Acolhendo o homem e a mulher que a gente tem dentro de nós, para que a gente consiga olhar para o outro como um todo também. Então fica aqui Perfeito. a nossa live de hoje. A gente vai estar aqui semana que vem na quarta live, né? Falando sobre ansiedade e medo, sobre o homem que vive em alerta, também é muito importante. Sempre lembrando que a live pode ser para homem, para as mulheres, porque as dores todos têm, né? Independente de situação, de posição, não importa se você é o, né, o presidente ou se é o empresário de chão de fábrica, né, ou o trabalhador, enfim, todos têm as mesmas dores, todos têm a mesma emoção que precisa ser trabalhada. Então, eu agradeço a todos que estão aqui, né? Obrigada, Gabriel, de novo, por estar presente na live. Eu que agradeço. É muito bom ouvir de você, assim, e poder exercitar um pouco esses aprendizados que nós tivemos com base nas nossas dores e lutas e estudos, para que as pessoas possam entender um pouquinho que abrir o coração com maturidade e com responsabilidade ajuda muito nós conseguirmos uma boa vida a dois, né? Muito bem, obrigada a todos. A Eliane está dizendo aqui que é foi uma aluna minha da constelação familiar, também foi minha paciente, a gente tem uma amizade, a gente até faz troca agora já de terapias. Ó, que Ela coisa falou boa. aqui que linda essa live, parabéns. Então, fico feliz. Ela é modelo, já tem filmes, ó, filmes em Ótimo. gravado, né? Então, olha só que lindo quantas coisas, né, as pessoas vão escolhendo fazer durante a vida e é maravilhoso. Perfeito. Muito Muito obrigada. obrigado pela oportunidade também de poder me expressar, né? Que se eu consigo ser visto, eu existo, né? Com certeza. Tá bom? Obrigada. Muito obrigado. Tchau. Tchau.